Hoje, dia 15 de junho de 2020, o Banco Central acaba de divulgar as informações contidas no chamado relatório Focus, ou relatório de mercado. Todos nós já sabemos que o Banco Central recebe este conjunto de informações no último dia útil da semana passada. Então, lá no site do Banco Central, você vai procurar este relatório Focus no dia 12 de junho de 2020. Embora o Banco Central o publique no primeiro dia útil da semana seguinte, hoje, dia 15 de junho de 2020. E estamos ainda em plena pandemia desse terrível vírus. Ele está causando inúmeros problemas para a saúde de milhares e milhares de brasileiros e também está ceifando milhares de vidas que, penso eu, poderiam ter sido evitadas, tantas mortes, se o governo federal, principalmente, não considerasse desde o mês de fevereiro, com um simples resfriado, como uma gripezinha, quando na verdade não é nada disso, é algo terrivelmente pior. Mas tratando do relatório Focus, dos números, sempre chamo a atenção para a importância deste relatório. Ele acaba influenciando as decisões de inúmeros agentes. Ele acaba fazendo com que as escolhas de determinados agentes sejam possíveis e sejam, digamos, tomadas sob condições mais racionais. A racionalidade sabemos que é algo difícil de encontrar, principalmente nesses dias de extrema incerteza. Incerteza no caso da saúde, incerteza com relação ao nível de atividade e emprego, incerteza com relação à retomada, à forma da retomada da economia. Enfim, já vivemos normalmente num clima de incerteza e essa incerteza se tornou muitas vezes maior do que aquela que normalmente estávamos habituados. Então, há um conjunto de empresas de consultoria econômica que enviam graciosamente informações para o Banco Central e o Banco Central coloca essas informações em ordem crescente e divulga a mediana das informações. Então, essas são a mediana das informações para cada variável. E há mais de 100 escritórios de consultoria econômica em bancos, corretoras e assim por diante. Não sei se você já prestou atenção nas variáveis que estão contidas aqui no relatório Focus. Nós temos variáveis relacionadas com inflação, IPCA, IGPM, preços administrados. Nós temos variáveis relacionadas com o setor externo, a conta corrente, o balanço comercial, a balança comercial e o investimento estrangeiro direto. Nós temos variáveis relacionadas com a questão fiscal, o resultado primário e o resultado nominal. Nós temos variáveis também relacionadas com o crescimento da economia, do PIB, também do produto industrial. E duas variáveis sobressaem como as mais importantes, as mais relevantes em todos os modelos macroeconômicos. Vem a ser a taxa de juros, a Selic, e vem a ser a taxa de câmbio. Então, este é o conjunto das variáveis. Elas não estão aqui à toa. Taxa de câmbio, taxa de juros e o cenário fiscal, devidamente combinados, acabam tendo um resultado sobre a taxa de inflação. Essa é a lógica do Plano Real. Vamos a elas? Bom, a primeira, pela importância, taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 3% ao ano. A previsão
na mediana das informações, é que essa taxa fique em 2,25% ao ano. E já disse em outros relatórios, e vou repetir, essa taxa Selic é extremamente importante, por exemplo, para a remuneração da caderneta de poupança. A poupança é remunerada em 70% da Selic. Então, hoje a Selic é 3%, a poupança é 2,10% ao ano de remuneração. A outra variável, a taxa de câmbio, ela está fortemente relacionada com o setor externo. Também está relacionada com viagens internacionais, não é verdade? Uns 10 dias atrás, 12 dias atrás, estávamos num momento extremamente difícil do ponto de vista da taxa de câmbio, reais por dólar. E chegamos perto de R$6 por dólar. Aí ocorreram uma série de pronunciamentos do presidente do Federal Reserve. A taxa de câmbio que estava prevista na semana atrás em R$ 5,40, agora está prevista em R$ 5,20. E há uma forte correlação entre a taxa de câmbio e as exportações, e também sobre as importações. A balança comercial está sendo prevista com saldo de 52,5 bilhões de dólares, positivo, isso é muito importante. A balança comercial de um país emergente tem que ser positiva. A conta corrente, que é a somatória da balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais, essa conta corrente é negativa, normal, negativa, mas repare, de 13,95 bilhões de dólares. É muito pouca o saldo negativo da conta corrente. E temos uma expectativa de ingresso de capital estrangeiro de 60 bilhões de dólares. Cuidado aqui, que capital estrangeiro não significa necessariamente que está entrando money, cash. Pode ser que uma fábrica inteira esteja vindo com um grande navio e o valor aduaneiro dessa fábrica seja de X bilhões de dólares. Vai entrar no Brasil pelo valor aduaneiro. Não entrou grana, entrou algo pronto. É normal. Esse é investimento estrangeiro direto. Então, taxa de câmbio e o setor externo estão fortemente umbilicados. Temos que tratar da questão fiscal. E a questão fiscal está fortemente relacionada com esta questão da pandemia do coronavírus. Temos aqui uma questão relacionada com o resultado primário. O resultado primário já está em 9,96% do PIB, quase 10% do PIB. O PIB é 7,3 trilhões de reais de 2019, perto de 10%. Estamos aí com uns 720 bilhões de reais de rombo nas contas do setor público. O resultado nominal é este rombo orçamentário entre receita e despesa, somado ao serviço da dívida, somado à taxa de juros que será paga sobre os títulos do governo federal. E nós temos de 10 para 14, temos quase 4,35% do PIB, do PIB a título de pagamento de juros sobre a dívida pública. Então nós estamos montando aqui o quebra-cabeça dessas variáveis. Falamos da taxa de juros, taxa de câmbio, relacionamos a taxa de câmbio com o setor externo, estamos falando das variáveis fiscais e faltam as variáveis relevantes, que são a taxa de inflação. Temos 3 índices aqui de inflação. Temos, de um lado, o IPCA, que tem uma previsão de 1,6% nesse ano. Temos o IGPM, que está previsto um crescimento de 5,45% até o final do ano. E esse IGPM é o índice que reajusta os aluguéis. E nós temos os preços administrados em 1%.
Então já estamos fechando aqui o modelo. Taxa de juros, taxa de câmbio, a parte fiscal e a resultante taxa de inflação. Já analisamos também o setor externo. E, por último, está faltando analisar o crescimento da economia neste ano de 2020. O cálculo do PIB, do crescimento do PIB para este ano de 2020, foi para 6,51% de queda. É uma queda muito expressiva. Se nós olharmos o ano passado, que tivemos 7,3 trilhões de reais, calcular aí quase 7% de queda, isso significa quase 495 bilhões de reais de perdas, isto em 2020. Temos confiança na pujança da economia brasileira, temos confiança nas autoridades, principalmente as municipais aqui em São Paulo, de que elas estão fazendo o possível e imaginável para proteger a vida de todos os cidadãos. Espero que na sua cidade também o seu prefeito esteja fazendo a mesma coisa que nós estamos observando aqui em São Paulo, em benefício da população. Até o próximo Relatório Focus.